educação é a ferramenta mais poderosa que se pode utilizar para mudar o mundo, segundo Nelson Mandela, e que essa responsabilidade está sobre os nossos ombros, cabendo-nos a tarefa de criar uma nova esperança para o futuro. Saúdo igualmente a todos os colegas parlamentares, os profissionais e funcionários da Assembleia Nacional, os profissionais da comunicação social aqui presentes, desejando a todos um bom ano parlamentar. Senhor Presidente, colegas deputados, sob o lema Resiliência, Confiança para uma Educação de Qualidade, iniciou-se no passado dia 16 de setembro mais um ano letivo. A semelhança do ano letivo anterior, o ano de 2024-2025 arrancou sem sobressaltos, englobando cerca de 130 mil alunos, mais de 7.500 professores, distribuídos pelos 3 níveis de ensino, pré-escolar, básico e secundário. A nossa maior aspiração é que todas as condições sejam reunidas para que o ano letivo decorra na maior normalidade e que as expectativas de todos sejam superadas. Há décadas que a educação tem ocupado um lugar central nas políticas públicas em Cabo Verde. Creio, sinceramente, que se trata de uma das conquistas mais marcantes do nosso país. E o percurso feito até aqui deve nos honrar e orgulhar a todos. Sim, repito, a todos. Porém, não atingimos a meta ainda. Temos mais caminho pela frente e parar é morrer. Neste sentido, o governo do MPD, liderado por Dr. Ulisses Correia e Silva e suportado por esta bancada, vem cumprindo com o grosso do seu programa, sendo o principal objetivo trabalhar para elevar cada vez mais a qualidade de ensino ministrado em Cabo Verde, permitindo a nossa inserção no mundo global junto a países com padrões de exigência mais avançados e mais desenvolvidos. Não temos dúvidas de que lá chegaremos, pois temos um governo ousado, capaz e determinado, empenhado em fazer cada vez mais e melhor, graças também ao trabalho meritório de todos os intervenientes no processo educativo, professores, gestores, técnicos, pessoal operacional, de mãos dadas na construção de um melhor sistema de ensino e de uma melhor educação para todos e que sirva a todos. Senhor Presidente, senhores deputados, é nessa busca incessante por uma educação, por uma qualidade de ensino que possa conduzir a um ensino de excelência que o Governo vem apostando fortemente no setor da educação, visando a melhoria dos indicadores que possam indiciar o incremento substancial nos resultados alcançados. A título de exemplo, hoje constata-se que, no ensino básico, a taxa líquida de escolarização aumentou para mais de 90%. A taxa de aprovação aumentou para 90%. Diminuímos a taxa de repetência para apenas 7,8% e diminuímos a taxa de abandono escolar para apenas 1,7%. No ensino secundário, aumentamos a taxa líquida de escolarização, aumentamos a taxa de aprovação, diminuímos o abandono escolar para apenas 1,6%. A par disto, há todo um conjunto de medidas de política de inclusão educativa para crianças com deficiência e crianças oriundas de famílias com carências socioeconómicas, englobando a consolidação do programa das cantinas escolares, o reforço do transporte escolar em parceria com as câmaras municipais, bem como a produção de manuais a baixo custo e a distribuição de kits escolares. Outro sim, a universalização do acesso ao ensino pré-escolar, o alargamento da escolaridade básica obrigatória até o 8º ano, a isenção de propinas do 1º ao 12º ano, a isenção de propinas para alunos com deficiência do pré-escolar ao ensino superior, bem como a implementação de um Sistema Nacional de Sinalização de Crianças com necessidades educativas especiais, as reformas curriculares introduzidas do 1º ao 12º ano, são medidas que fazem parte desse pacote, visando uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Além disso, apostamos na formação contínua e inicial dos professores, tendo sido criados 22 centros de formação à distância distribuídos pelo país, através de um financiamento do Banco Mundial. Recentemente, foi publicado no Boletim Oficial uma lista de 1.005 professores que lecionam no primeiro ciclo do ensino básico,
no regime de monodocência, contemplados com o subsídio por não redução da carga horária, num esforço financeiro de cerca de 250 mil contos. Senhor Presidente, digníssimos deputados, muitos são os ganhos alcançados com a governação do MPD de 2016 a esta parte. Os professores, pedra angular do sistema educativo e do desenvolvimento social e humano de qualquer nação, viram a sua carreira profissional congelada, estagnada, durante 8 longos anos, de 2008 a 2016, com o governo do PAICV, numa altura em que as condições macroeconómicas de Cabo Verde eram favoráveis e não se vivia num contexto atípico, ensombrado por diversas crises, sejam elas as secas severas, uma crise sanitária sem precedentes, a crise energética, a crise inflacionista e as tensões geopolíticas gravíssimas com forte impacto negativo a nível mundial. Mesmo assim, em meio às adversidades, mas consciente de que o país precisa de uma classe docente comprometida com a sua profissão e que precisa de condições favoráveis para desempenhar a sua atividade profissional com dedicação e zelo, o governo do MPD empenhou-se e tem redobrado num esforço titânico para atender e resolver as reivindicações dos docentes acumuladas desde 2008, altura em que o PAICV abandonou os professores. Como resultado desse trabalho, já foi regularizada quase a generalidade dessas pendências, nomeadamente a reclassificação de cerca de 2.150 professores que obtiveram o grau de licenciatura com impacto financeiro de 500 mil contos ano. O subsídio por não redução da carga horária atribuído a mais de 2.100 professores, traduzindo o aumento do rendimento salarial individual desses professores na ordem dos 15%. Mais de 3.700 professores foram contemplados com medidas de transição, progressões e promoções com impacto orçamental superior a 250 mil contos ano. A adoção de uma medida extraordinária de transição dos professores do posto escolar, que passaram a beneficiar de um aumento salarial substancial na ordem dos 90%. Essas medidas resultaram num incremento orçamental fixo e permanente superior a 800 mil contos ano, mas serviram para observar o estrito respeito pelo direito dos professores e satisfazer as suas legítimas reivindicações, sem descurar as reais possibilidades das finanças públicas do país, no sentido de evitar o risco de hipotecar o futuro da nossa nação. O plano de cargos, carreiras e remunerações a ser discutido neste Parlamento em momento próprio, após o veto político do Sr. Presidente da República, visa corrigir imperfeições e desajustamentos introduzidos pelo Estatuto da Carreira do Pessoal Docente de 2015. O governo do MPD está consciente de que os professores precisam de condições objetivas para trabalhar e produzir bons resultados, condições materiais, financeiras, didático-pedagógicas, humanas, psicológicas e mentais, para administrar o ensino de qualidade e serem considerados bons profissionais. Bons professores com paixão por aquilo que fazem. Robert Ramsey alerta dizendo que, se ensinar for para um professor apenas um emprego, então não é professor e sim apenas um técnico. A diferença está na paixão. Assim, há que incentivar os professores a serem professores apaixonados pela sua profissão. Senhor Presidente, em democracia, as lutas e reivindicações são normais e aceitáveis, mas não podemos esquecer o país que temos e até onde as respostas almejadas podem ser satisfeitas. Contudo, e não obstante todas as reformas introduzidas e todas as medidas da política materializadas, reconhecemos que o sistema de ensino cabo-verdiano ainda precisa de ajustes e melhorias, com vista a atingir o patamar de excelência que todos almejamos. E, nesse sentido, aproveitamos para apelar ao Sr. Ministro da Educação e a todos os departamentos governamentais com responsabilidade sobre o setor da educação, que seja resolvido com celeridade a situação dos professores com salário em atraso ou à espera dos trâmites burocráticos para a renovação do seu contrato, por forma a terem a paz e a tranquilidade necessárias para o exercício da sua profissão. Estamos cientes de que persistem desafios que terão de ser ultrapassados, porém, o nosso foco é determinante e o principal objetivo é trabalhar para resolver
todos os problemas de forma a transformar o ensino em Cabo Verde no ensino de referência, mostrando ao mundo que Cabo Verde pode ser um país pequeno, mas é um país relevante. Muito obrigada e voto de um bom ano a todos. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção.